Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro agora pela internet, dando continuidade ao trabalho que a Associação Médica Espírita da região dos Lagos, a AMI-Lagos, já vinha desenvolvendo no Centro Espírita Leon Denis, aqui de Cabo Frio, o estudo sobre dependências e compulsões. Esse estudo ele ocorre na segunda quarta-feira do mês. Então, já deixa anotadinho aí na sua agenda, né? Agora, então, que nós temos o recurso da internet, quando pudermos estar presencial, com toda certeza, nós estaremos lá no Centro Espírita Leon Denis. Mas, seguindo a orientação das autoridades de saúde, nós vamos fazendo toda a segurança em nossos lares, mas não deixando de divulgar a doutrina espírita e a palavra acalentadora da medicina espiritual para tantas coisas que nos ocorrem. E hoje, então, o tema, né, dando continuidade, porque desde fevereiro que nós estamos a falar sobre a dependência química, os vícios, a utilização das drogas, corações tão sofridos que recorrem, né, ao uso da química, e as famílias e o seu sofrimento. Então, vamos dar hoje o tema vícios. Existe uma origem para esses vícios? O que será que a medicina, a psicologia, o que será que os espíritos nos trazem? Ah, nós vamos estar hoje compartilhando aqui esse momento com a nossa companheira Cláudia, coordenadora do projeto Voltei, que trabalha com a dependência química, lá no Instituto Altivo Panfiro, e todos vocês. Esse estudo, ele é interativo. Então, todos vocês que estão nos assistindo, dos diversos lugares. Eu já vi que a nossa companheira Zezé, lá no Paraná, está nos assistindo, lá no friozinho do Paraná, está nos assistindo. Vocês podem interagir, podem não, por favor, interajam. Desde com uma pergunta até com uma informação que queira dar. Esse estudo, ele é para todos nós. Então, sempre alguém terá algo bacana para falar. E nós vamos aqui, à medida que for possível, o tempo permitir, nós vamos então interagindo. Mas, meus irmãos, todo o trabalho dentro de uma casa espírita, e nós estamos na internet, mas como uma representação da casa espírita, inicia-se com o agradecimento a Deus pela oportunidade e com a união de nossas mentes através das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, está lá no item 9, instrução dos espíritos. Eu vou ler um trechinho, na sequência nós vamos fazer a nossa prece e depois vamos dar continuidade ao nosso estudo. Combinado assim, então? Que seja um momento de bastante tranquilidade. Nós vamos juntos até às 19 horas, ok? Então vamos unir nosso pensamento através dessas palavras que nos trazem Santo Agostinho, em Paris, 1862, está lá no Evangelho. Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Só permite que as que podem ser cumpridas. Se não consegue triunfar, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. Quantos existem que, em vez de resistirem aos maus procedimentos, neles se satisfazem? E é a esses que estão reservados os choros e as lamentações em suas vidas futuras. Admirai, porém, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta a quem está arrependido. E chega o dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho, enfim, foi dominado. E é então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas, entendem bem o que digo, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo para o espírito, no qual é preciso, principalmente, não falhar com lamentações, se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Em vez de vos lamentares, agradecei a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer para vos dar o prêmio da vitória, enquanto
Então, quando saídes do turbilhão do mundo terrestre, entrareis no mundo dos espíritos e sereis aclamado, como o soldado que sai vitorioso no campo da batalha. Então, vamos, meus irmãos, nesse momento, fechar nossos olhos, calmar nossa mente, nos tranquilizar, mudando assim o nosso padrão vibratório, no sublime agradecimento, acima de tudo, ao grande Criador do universo e de cada um de nós, Deus. Pai, infinita misericórdia, Tu és conosco. Então pedimos que nessa noite nos oriente em torno desse assunto que fala sobre o uso de tantas químicas que acabam por adoecer o ser. Jesus, nosso mestre, que aqui nos foi orientado que aquele que um dia clamar, assim tu ouvirás. Então escute o apelo daqueles que fazem pedindo a sua mão amiga. E hoje, nessa noite, nos envolva, trazendo a orientação necessária para que nossas palavras possam ser bem entendidas e ajudar a tantos. Que os espíritos bondosos da casa que nos assistem, a casa de Leon Denis, possam conosco estar, trazendo paz, carinho, e assim nós pedimos a luz divina do bom amigo Herman, de Baltazar, de Antônio de Aquino, de Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros, que hoje nos indicarão o caminho, em nome de Deus. Graças a Deus. Então, como eu disse antes, boa noite a todos. Né? Quando foi nessa sequência de estudos que já ocorreram na casa de Leon Denis, nos estudos anteriores foi falado sobre a família e foi falado sobre a dependência química. Então, duas reuniões anteriores a essa, presenciais, já aconteceram na casa de Leon Denis. Essa está dando continuidade. E quando foi escolhido o título, nós utilizamos a palavra vício. Por que vício? Porque ela é uma palavra muito mais do nosso cotidiano. Às vezes nós falamos assim, né? Nossa, sou viciado em café, sou viciado em Coca-Cola, sou viciado em ler. Às vezes nós utilizamos a palavra vício para dar uma conotação de um hábito que cada um de nós temos e que é um hábito muito frequente. Claro que eu estou fazendo, né, uma redundância. Hábito é porque é frequente. Mas, às vezes, nós gostamos de algo qual não executamos tanto. E existem outras coisas em que, com muita frequência, lá estamos nós eu vou colocar entre aspas, nos presentear, ao qual damos o nome do hábito, e com o tempo, quando percebemos que aquilo é potencializado demais, que gostamos demais, que fazemos uso demais, nós mesmos corremos lá e falamos assim, sou viciada nisso. E às vezes nós nunca paramos para pensar, de verdade, o que eu estou falando? Por que eu digo que aquela situação, por exemplo, o café, por que eu digo que eu sou viciado em café? Então, nós vamos entendendo assim também. Não somente a frequência com que você faz uso daquilo, como talvez você já não consiga muito ficar sem aquilo. E que quando você fica, te traz até um certo incômodo. Utilizando ainda o exemplo do café, nós podemos falar, algumas pessoas sentem até dor de cabeça quando fica muito tempo sem fazer uso do café. Então, por isso que nós utilizamos a palavra vício, porque a doutrina espírita ela é muito rica quando ela nos mostra o caminho. A psicologia e a medicina são muito ricas quando nos explicam os fatos. E é exatamente para que a gente possa ir colocando melhor as palavras no nosso cotidiano. Tá? Então vamos começar a pensar assim, mas e quando o hábito vira vício? E quando o vício, quando será que o vício vira, né, uma dependência? E qual a diferença entre eles? Vamos pensando assim. A medicina diz, medicina não, minto. Eu fui lá buscar a origem dessa palavra vício, tá? Em latim quer dizer vitium. E lá no Wikipédia eles dizem assim, eu vou até ler para não falar diferente do que está a definição, a gente tem que respeitar as definições técnicas, né? Define o termo como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo
ao viciado e aos que com eles convivem. Isso está lá no Wikipédia. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz, por sua vez, que vício, né, é como uma doença físico, psíquico e emocional. Opa, aí complica. Se eles estão dizendo que vício é uma doença, é como uma doença física e psicoemocional, e o Wikipédia diz que até degenera, opa, então o vício é uma coisa um pouco mais profunda. Não é apenas, como falávamos no início, aquela colocação errônea da palavra utilizada por nós. Vamos seguindo, então, para a gente conseguir compreender, tá? A medicina nos diz, né, que o vício realmente ele nasce de um hábito. Mas a medicina nos diz, ela vai além, que o vício ele se transforma numa dependência. Ou seja, eu preciso daquilo. Sem aquele algo, eu me sinto incomodada. Eu não me sinto completa. E aí a medicina fala assim, ela já falando da dependência, né? Ela tira o nome vício, ela tira o nome hábito. E um neurologista chamado Antonello Bonsi, ele diz que a dependência é uma forma patológica de aprendizado. Ou seja, que é uma maneira errada que o nosso cérebro encontra de aprender algo. Mas pensemos juntos aqui. O cérebro aprende aquilo que eu forneço a ele. O cérebro não aprende sozinho. Eu tenho que apresentá-lo a algo para que ele consiga distinguir e compreender, e a partir dali, aquilo ter uma funcionabilidade na minha vida. Então, se é uma forma patológica de aprendizado, ou seja, eu começo a utilizar de algo, vou utilizar ainda o exemplozinho do café. Eu começo a tomar uma xícara de café hoje, me sinto bem, 2 amanhã, 5 depois, e eu vou aprendendo que o café me traz algo reconfortante. Vai me tirar o sono, enfim. Eu vou aprendendo que o café tem uma utilidade no meu dia a dia. Então, ele disse que a medicina, né, o neurologista, qual é a função do café? Normalmente seria no horário da manhã, fazer o nosso de jejum, talvez num outro horário para um lanche. Ele seria uma bebida utilizada por nós em um determinado momento do dia, tem sabor, tem aroma, tem um amargor, e que essa era a função do café. Aí nós vamos lá e damos outra função para ela, tirar meu sono, me deixar mais alerta. Então eu troco a função e aprendo de uma maneira errada, tá? Aí eu fico dependente daquilo ali, eu preciso daquilo dali. A psicologia diz, a psicologia já utiliza o termo vício, né? Que é um mecanismo de fuga. Que o vício, ele é uma fuga emocional que o indivíduo obtém prazer e que foge da dor. E aí a psicologia diz que existem diferentes tipos de vícios em diferentes proporções. E o que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que ele pode causar na vida da pessoa. Então, o que a psicologia está dizendo? Ainda vou usar o exemplozinho do café, tá? Que é um mecanismo de fuga emocional, onde o indivíduo obtém prazer e foge da sua dor. Então, vamos brincar assim de imaginar, tá? Algumas pessoas utilizam o café e logo depois elas têm vontade de fumar. E algumas pessoas tomam esse café, às vezes acendem o cigarro e elas param um pouco, pensam. Aquilo é como se fosse um relaxamento. Aquilo é como se trouxesse a ela uma sensação prazerosa, tá? E aí, ali, naquele instante em que ela sente aquele prazer, ela está afastada de outros fatos da vida que possam estar a incomodá-la. Então, a psicologia já vem dizendo, de mãos dadas com a medicina, que sim, é um aprendizado adoecido. O que a medicina falou, porque a medicina ela olha o cérebro, como é que o cérebro funciona
quando exposto a um fato. E a psicologia diz que aquele fato, qual é a relação que tem com o quadro emocional da pessoa. Vê que um juntou o outro. Um diz, você aprende errado, o outro diz, você aprende errado porque aquilo você tem um ganho com aquele aprendizado. Então, assim, nos dizem essas duas pessoas. E tem uma pensadora, não é uma pensadora espírita, Margaret Mead, ela diz assim, virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Então, a pensadora, a medicina e a psicologia, todos eles começam a apontar assim, tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que está em desequilíbrio, tudo aquilo que é utilizado de forma a mascarar algo, aquilo é um vício e pode tornar-se uma dependência. E com isso, no nosso caso aqui, nós estamos a olhar mais a dependência química nesse momento nosso. Mas isso aplica-se a outras viciações que vamos conquistando ou a outras dependências que vamos tendo. Então, nós podemos ser dependentes de um ser humano, nós podemos ser dependentes de um cartão de crédito, nós podemos ser dependentes de sexo, nós podemos ser dependentes de compras, nós podemos ser dependentes de muita coisa. Então, lembre-se, por isso que o estudo são dependências e compulsões, que a dependência é um aprendizado adoecido de um fato que faz com que eu não tenha contato direto com aquilo que é o meu grande incômodo. Então, esse prazer que eu vou me dando, ele vai me afastando cada vez mais da origem daquilo que me incomodava. Vamos seguindo então, já que vamos falar da dependência química, né? Um pouco mais próximo de nós hoje. A dependência química, no mundo e no Brasil, ela tomou proporções alarmantes. Quando nós falamos de dependência química, nós podemos incluir aí o álcool, as drogas lícitas, né? E até as drogas ilícitas e até a droga lícita, uma delas, o cigarro, o vício do cigarro, que é adoecedor e muitas pessoas encontram-se, às vezes, tão comprometidas já na sua saúde, mas não conseguem deixar o cigarro. Então, no mundo, há explosões de casos, o adoecer das pessoas é algo que assusta as autoridades de saúde. Por quê? Tantas pessoas envenenam o próprio corpo. Porque tantas pessoas destroem a si e o raio de ação da droga espalha-se dentro da família e nos amigos e no trabalho. Ou seja, porque as pessoas elas quebram uma harmonia que elas poderiam ter em nome de um prazer que dura só o tempo de uso daquela substância. No Brasil também. No Brasil, a pesquisa, a qual eu me debrucei aqui, trouxeram dados que me alarmaram, porque o índice de menores de idade e menores, pasmem, meus amigos, 11, 12, 13 anos, o índice de uso abusivo dessas substâncias, de dependentes dessa substância, é assustador. E é uma idade em que o ser não entrou nem na adolescência, 11 anos. Ainda está muito mais no mundo da criança do que do mundo da puberdade, da adolescência. Quiçá do mundo adulto. Então, nós ficamos a nos perguntar, o que leva? Nessa idade, já a beber, a usar uma droga mais forte, a morrer, a deixar seu corpo através desse vício. O que traz a origem? Nós poderíamos até começar a nos indagar. É a falta de estrutura familiar? São a violência? É uma influência dos amigos?
O que faz isso? Ou seria um conjunto de cada um desses fatores contribuindo? Haveria questões genéticas que pudessem proporcionar? É o exemplo, o pai bebe, a mãe bebe, ou alguém da família bebe, o outro vai buscando. O que traz, o que faz com que esse ser busque entorpecer-se, ao invés de viver? Tá? Então, quem vem nos socorrer, nós, ao início, né, nós falamos da transferência das palavras e do que é vício, do que é dependência, do que é hábito. Tá? Agora, nós já caminhamos um pouco mais para o que os pesquisadores nos dizem, e aí nós vamos respeitar a ciência, porque muita gente séria se debruça lá para tentar trazer uma resposta. Porque, tendo a resposta, essa é a beleza da ciência. Tendo a resposta, mesmo que ela não seja 100%, ela nos aponta um caminho para tentar auxiliar. Nós não podemos ficar nos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Porque não significa que uma pessoa cujo pai ou a mãe bebe, ou alguém da família bebe, nem sempre o familiar, a criança, vai chegar perto da bebida. Às vezes passa até verdadeiro horror da bebida. Não significa que tem quem está num lar violento vai buscar a droga como forma de alívio. Então, esse olhar, né, de achismo nosso precisa sair um pouquinho de campo. Estão nos perguntando aqui, por que tantas pessoas destroem o próprio corpo? Vamos seguindo à frente, porque eu acho que nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta. Eu não vou esquecê-la. Se eu esquecer, por favor, vocês me lembrem, tá? Quando a gente começar a mostrar a questão emocional, tá? Porque a droga, o uso da droga, né, é uma destruição do próprio corpo. Então, vamos lá. Olha o que nos diz aqui. Que em 2015, tá, o IBGE fez uma pesquisa e eles mostraram, olha que inicial, que 55,5% de alunos do 9º ano do ensino fundamental consumiam bebida alcoólica. Isso é um índice muito alto, muito alto. Por quê? Se não tem a idade, já faz uso do álcool, como será o cérebro dessa criança quando estiver no mundo adulto? Então, olha aqui. De que maneira será que essa droga vai afetar o cérebro desse ser ainda em construção, ainda em formação, né? O nosso cérebro, ele tem diversas estruturas. Tá? É como se fosse uma casa de vários cômodos. E como na nossa casa, cada cômodo diz para a gente a funcionalidade. Tem a cozinha, o quarto, o banheiro, não é isso? Cada cômodo, uma funcionalidade. O cérebro é a mesma coisa, tá? Estão nos perguntando aqui, né? Como a doutrina espírita vê isso? Vou deixar mais um gostinho para vocês. Daqui a pouco a gente está chegando lá. Como será que a doutrina espírita nos aponta o caminho? E é muito interessante que os espíritos foram muito claros, viu? Quando eles dizem a razão dos vícios. Aqui nós estamos passeando pela medicina, pela psicologia. E os espíritos não passearam pelas ciências, não. Eles foram categóricos e apontar o porquê. Tá? Isso é para deixar gostinho para vocês ficarem aí nos acompanhando. Tá? Então, existe em cada, vamos chamar assim, cada cômodo do nosso cérebro, né? Uma funcionalidade. E essa funcionalidade vai sendo, aos poucos, expandida, evoluída, à medida em que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos buscando alimentar esse cérebro de coisas boas e nobres. Por isso a importância eterna do estudo, tá? E lá, num desses cômodos, tá? Como eu disse, como na nossa casa mesmo, né? Tem um que chamamos assim, sistema de recompensa. Papai do Céu, quando nos criou, e criou o sistema de recompensa lá no cérebro, ele criou para que nós pudéssemos sobreviver. Das espécies que hoje habitam este planeta, nós, humanos, nós precisamos do outro para sobreviver em diversas situações de nossa vida. E o outro vai nos ensinando algumas coisas. Mas Papai do Céu, que não é bobo nem nada, já, né,
fez com que nós viéssemos com algum, eu vou colocar o nome que seria, né, mais compreensível para todos nós, que nós viéssemos com alguns instintos. Então, quando eu sinto sede, é sinal de que o meu corpo já desidratou há muito tempo. E aí eu preciso beber água. Quando eu sinto fome, é sinal de que a hora de comer já passou de muito. Aí o corpo dá um sinal com aquele barulhão, né? Farol lá o estômago. Às vezes a gente sente um pouco de dor de cabeça, um pouco de... Opa, nossa colega Patrícia Bastos está dizendo que é 913. Aí, ó, Patrícia já está começando a dar o caminho. Quem está aí nos assistindo, corre lá, na 913 do Livro dos Espíritos, que vocês vão ver essa resposta. Isso mesmo, Patrícia, está lá nesse item. Então, quando nós vamos tendo fome, tendo sede, a Patrícia já está dando caminho para a gente. É esse aí mesmo, Patrícia, é esse mesmo. Não vou falar, não. Vou deixar o povo lá no Livro dos Espíritos, 913. Vai fazer igual a Patrícia. E aí, nesse desejo de alimentar ou de saciar a sede, nós vamos aprendendo a beber água, a comer. Alguém um dia nos ensinou isso. Né? Quem é mamãe ou quem tem criança em casa sabe, o bebê, com o tempo, a mãe vai reconhecendo alguns chorinhos dele. Ah, ele quer isso, ele quer aquilo. E o próprio bebê, com o tempo, vai reconhecendo o que ele quer. À medida que ele vai ficando mais grandinho, ele até aponta, dá um nomezinho, né? Que ele quer água, mas ele não sabe falar água. Aí ele começa a apontar, a choramingar, a dar um nome qualquer lá, tal. O que é isso? É o sistema de recompensa do cérebro. Tá? Eu preciso de algo, alguém me diz o que é aquele algo, o bebezinho chora, a mãe vai lá dar a chuquinha com água, aquilo é agradável para ele vai aprendendo com o tempo de ver a mamãe pôr água na chuca e oferecer a ele, que é naquele depósitozinho ali, né? Que tem algo que ele precisa e que ele gosta, e aí nós vamos aprendendo isso, tá? Sistema de recompensa me faz aprender de forma saudável. Saciado, eu paro. Necessitado, eu busco. Eu aprendi que a água é bom, mata a minha sede, tira aquele sabor ruim que estava na minha boca, aquela secura. Então, no sistema de recompensa, fica lá registrado e eu vou buscando sempre aquilo dali. Começaram a entender como é que é o vício? E o sistema de recompensa que Papai do Céu nos deu não tem a chave do desliga, não. Porque eu preciso ir aprendendo novas coisas. Exemplo, nós não estamos começando a aprender agora a estudar através da internet? Quantos de nós será que não tínhamos resistência com isso? De repente a gente descobriu que é gostoso, que é bom, que eu posso estar deitado na varanda lá de casa e assistir uma palestra, estudar. Olha o sistema de recompensa aí. Aí eu já saio procurando mais coisas. Eu já saio querendo mais. Opa, assistir é bom, é legal, isso é gostoso, isso me sacia, isso me dá algo bom, vou fazer de novo. Entenderam o que é sistema de recompensa? Ó, o Papai do Céu aí nos impulsionando, tá, ao avanço da vida, né? E aí, ele, como não colocou uma chave de desliga, porque nós precisávamos dar continuidade, né? O mesmo acontece também com coisas que não são tão boas assim. Com o tempo, nós vamos descobrindo, por exemplo, que tem outras coisas que matam a sede da gente. Sabe aquele refrigerante, aquele mesmo, da latinha vermelha, sabe? Né? Porque como nós estamos no YouTube, não sei se a gente pode falar marca ou não. Mas vocês sabem, aquele refrigerante preto da latinha vermelha, né? Com o tempo a gente fala assim, não fala mais, eu tô com uma sede, vou beber uma água. Eu tô com uma sede, vou beber aquele refrigerante. Aí tem gente que chega uma época e fala assim, estou com uma sede, vou tomar uma cerveja. Perceberam como nós vamos trocando as nossas necessidades? Perceberam como aquilo que é gostoso nós vamos aprendendo e querendo mais? A gente descobriu que aquele refrigerante lá era gostoso, e aí nós passamos a utilizá-lo. Tem gente que foi descobrindo que a cerveja tinha para ela um gosto. E aí ela foi descobrindo também que aquela bebida
deixava ela um pouco mais relaxada, diferente. Aí ela foi descobrindo que aquela bebida, junto com os amigos, ela ria. Depois ela foi descobrindo que aquela bebida, junto com os amigos, aparentemente trazia mais amigos. Aparentemente deixava ela assim, mais segura, socializava melhor, ria melhor, né? Então, lembra que a medicina falou? É um processo patológico de aprendizado. Eu vou descobrindo coisas que essas coisas vão fazendo sentido na minha vida. E diante desse sentido que ela vai fazendo, se eu estiver com a minha vida lá, com as minhas dificuldades, o aprendizado pode ir para o lado errado. Então, isso serve para me anestesiar. Então, eu estou triste, o docinho desse refrigerante me dá uma sensação gostosa. Aquela droga X, Y, Z, vou utilizar o termo que o jovem usa, me dá um barato, me faz viajar. Eu já ouvi isso de uma pessoa, abre um portal, várias definições para dizer assim, eu vivia algo muito difícil e essas químicas me tiraram de lá. Detalhe, vários detalhes melhor. Lembra que eu falei que o sistema de recompensa Papai do Céu não pôs a chave de desliga? Pois é, chega um tempo, existe algo também chamado nível de tolerância no nosso corpo, que se para mim antes bastava um, eu preciso de dois para ter a mesma sensação, três, quatro, eu preciso aumentar para buscar aquela sensação do início. Tá? E como não tem a chave do desliga, o sistema de recompensa fica sempre pedindo mais, 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 até que isso se torne um adoecer patológico. E eu vou sendo apresentado a outros dispositivos, que é onde há um erro, não se enganem, haverão outros. E aí da bebida se pula para a droga, para uma droga se pula para outra, e você vai experimentando e entendendo que está sendo cada vez melhor. Melhor só o tempo que você usa. Porque quando você para de usar, aquela sensação foi-se embora, o corpo perdeu o equilíbrio, então o corpo começa a ter reações, a pedir novamente. Os fatos da vida não foram embora, ali se encontram, não mudaram. E aí você vai e vai e vai. Lembrando mais uma vez, nós estamos falando sobre dependência química, mas esse princípio, o princípio, pode se aplicar a outras dependências. Então, quando uma substância se instala no cérebro, os estímulos para novamente fazer o consumo são muito fortes. Em alguns casos, os processos que são nomeados como abstinência são dolorosos mesmo, o corpo físico dói. E há uma baixa do humor, há uma irritabilidade, há um choro, há um afastar-se daquilo que traz prazer, mas é de uma outra ordem, então conversar com as pessoas, assistir um filme, aquilo vai perdendo graça, porque a pessoa precisa continuar, porque aí agora já é o cérebro que está pedindo, já não é nem ela mais com o desejo emocional, agora é físico. Então a dependência é física, a dependência é química, a dependência é emocional. É como se fosse uma necessidade tão forte que se não houver aquilo, a pessoa não sobrevive. Né? Isso tudo, como nós falamos antes, podem haver disponibilidade genética, fatores familiares, pode haver vários, né? Poderíamos listar aqui. E todos eles são reais, não estou descartando. Então, nós poderíamos ter, né? Uma pessoa que é muito tímida, uma pessoa com dificuldade de resolver seus problemas, uma pessoa que a estrutura familiar dela é péssima,
que ela prefere estar mais na rua do que em casa, tamanhos são os problemas, tudo isso nós poderíamos relatar. Mas se nós estamos hoje fazendo um estudo com o olhar também da medicina espiritual, e nós sabemos que todos esses fatores, eles colaboram para que isso ocorra, nós temos que pensar assim, quem faz a escolha de utilizar a droga é o próprio ser. Mesmo que ele sofra uma influência direta de um grupo de amigos, esse grupo de amigos não consegue ser soberano a ponto de forçar e o outro não conseguir dizer não. Haverá sempre a responsabilidade daquele que cede. Assim como muitas vezes as pessoas se perguntam, caberá a mim a responsabilidade sobre o que acontece com o outro? Pais, mães, companheiros. A nossa responsabilidade ao estar com alguém é no auxílio para que esse alguém também descubra seu caminho. A nossa responsabilidade diante do outro é, se o outro estiver com sede, arranjar, conseguir o copo de água. Pôr a água no copo. Levar o copo até aquela pessoa. Pôr o copo na mão daquela pessoa. Chegar o copo até a boca. Mas engolir a água ainda será de responsabilidade do próprio ser. Então, se nós podemos pensar, posso ajudar, tenho responsabilidade em conseguir apontar caminhos. Mas em resolver, essa ainda vai precisar da necessidade daquele ser. Sabe por quê? Como nos disse a nossa companheira Patrícia, né, nós vamos lá no livro dos Espíritos, na 913, e Kardec perguntou assim aos Espíritos, né? Dentre os vícios, qual a origem dos vícios, melhor dizendo? Qual a origem dos vícios? Ele foi simples na pergunta. E os Espíritos responderam, o egoísmo. Eu não vou mentir para vocês que quando li, eu fiquei assim, o egoísmo? E olha que o livro dos Espíritos nós estudamos, mas como sempre é dito na Casa Espírita, é preciso que a gente estude o livro todo e sempre, né? A Zezé está nos perguntando, lá no friozinho do Paraná, né, Zezé? Como agir o codependente que também já não sabe lidar com essa situação. Agora nós estamos chegando lá. E aí, quando os Espíritos falam para nós, o egoísmo, vamos refletir, minha gente. Por que o egoísmo? O que é o egoísmo? Né? O egoísmo é só aquela pessoa que pensa somente nela? O egoísta é aquela pessoa que primeiro eu, depois eu, mais à frente eu, se sobrar tempo, você? Será que é só isso que serve para definir o egoísmo? O egoísta, melhor dizendo, né? O egoísmo. E se nós começarmos a pensar que o ser egoísta ou o egoísmo é aquela pessoa que olha a sua dor como única, que olha a sua existência como única. Ele não é um ser mau. A Patrícia também ficou, eu fiquei também, Patrícia, quando, né? Que o egoísmo. Lembra quando eu falei que Papai do Céu, quando gerou ali os cômodos do nosso cérebro, ele nos fez de maneira que só sobreviveríamos se tivéssemos contato com o outro. Lembra que eu falei isso um pouco antes? Que a única forma de amadurecimento, evolução, conhecimento, construção de verdades e de pensamentos, tudo passa pelo outro, do encontro pelo outro. Tanto que nós temos algo chamado neurônios espelhos, né? Papai do Céu é esperto, minha gente. Ele nos fez para que nós não tivéssemos que depender do outro, mas que houvesse uma troca e um reconhecimento de igualdade entre os seres. Por isso que no planeta Terra todos somos iguais.
O fato de um ter talvez um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de intelecto, um pouco mais de aptidão para algo, não significa que ele é mais. Significa o grau de compreensão que ele foi tendo naquela área e que nós chegaremos lá. Porque aquele que aprendeu mais necessita ensinar o outro. Então, quando se fala do egoísmo, o egoísta ele sofre porque ele nega a própria natureza dele, que é o de olhar e aprender com o outro. Ele olha e quer aprender com a história dele. Ele repassa a história dele. Ele revive a história dele. Ele não abre mão da história para levá-la e ofertá-la ao outro. É como se eu tivesse na minha mão uma fruta, né? É uma fruta grande, uma melancia. Eu não vou conseguir comer uma melancia inteira sozinha. E aí, aquela melancia, se eu partir e eu ofertar a outras pessoas, alguém pode me ensinar um suco de melancia, alguém pode me ensinar a fazer algo com a casca da melancia, alguém pode fazer um sorvete de melancia, alguém pode fazer alguma coisa com aquilo ali que eu vou aprender. Quando novamente eu estiver com uma melancia na minha mão, eu nem vou parar para pensar, opa, tem receitas que eu posso fazer, ainda vou ensinar para outras pessoas. O egoísta é como se ele ficasse com aquela fruta na mão. O que vai acontecer com aquela fruta? Apodrecerá na mão dele. E ele utilizará só uma porcentagem pequena dela. E nem aprenderá o que fazer com ela, e nem ensinará o que fazer com ela. Ele ficará estagnado nele mesmo. Então, o ser egoísta não é aquele que nega as coisas para os outros e pensa só nele. O problema é que ele está estagnado nele. E se nós somos nós somos conversar com as pessoas que passam por suas dependências, pelas suas viciações, vocês vão ver que realmente a pessoa que para lá para tomar seu cafezinho, seu cigarro, ele está pensando em quem? Nele. A pessoa que nesse momento está bebendo lá, ela foi por quê? Porque aquilo é um prazer para ela. Quem vai agora, no momento desse, lá numa boca de fumo, buscar alguma coisa, é porque está achando que está em sofrimento e precisa de uma dose de prazer. Está centrado em si e não buscando compreender com o outro as soluções. A Vera Caú está perguntando: o medo de lidar com determinadas situações pode ser um facilitador para o vício? Ele é o facilitador para o vício. Quando me perguntaram antes, lá atrás, né, o sofrer do corpo, a imposição do sofrimento do corpo. Se eu sou um ser centrado só em mim, dificilmente eu vou compreender o que seja a alma. Eu estou falando a alma no sentido poético, eu não estou nem trazendo a alma no sentido espírita. Eu não vou compreender o que é a mente. Eu não vou compreender o sentimento. Eu não vou compreender o que seja sensações prazerosas para além do meu corpo. Então, se eu sou egoísta, se eu penso na minha história, tirando, tá, minha gente, aquela ideia do egoísta, aquele ser que não pensa em mais ninguém, só quer saber dele. O que eu estou dizendo é, ele pensa até no outro, mas a história dele é que ele acha que tem que ficar muito tempo debruçado sobre ela. Ele não quer abrir mão da sua história, porque ele acha que se ele não olhar para a própria dor, é uma frase que a gente escuta muito, que mais ninguém vai me compreender, que eu não tenho amigos, que as pessoas me traem, me decepcionam, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é o meu patrão, porque, sem olhar as razões e os porquês também daqueles outros. E muitas vezes nem percebendo seu ser o provocador de tudo aquilo dali. Então, quando os espíritos dizem, né, o egoísmo, ele está dizendo isso. É o espírito que reencarna e vai recebendo uma série de circunstâncias. Essas circunstâncias vão levando ele a necessitar de outrem e ele volta sempre para ele mesmo. Até, ele diz aqui, né? Dentre os vícios, quase se pode considerar radical. Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Os espíritos não titubeiam. Vou repetir. Estudai todos os vícios
e vereis que no fundo de todos há um egoísmo. Lembre-se também, tá, minha gente, só uma colocação. Na época de Kardec, ainda não havia os estudos sobre dependências químicas, emocionais, né? Ainda não havia todo esse amparo que hoje a ciência nos traz. É preciso contextualizar Kardec na modernidade. Kardec ele é atual, mas nós temos que ir trazendo o seu ensinamento e ir desdobrando. Nós não podemos ficar lá só, tá? E aí segue os espíritos. Do egoísmo deriva a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho, toda sorte de males que infelicita o ser, pelas mágoas que produzem, pela desarmonia que provocam, pelas perturbações tanto sociais como íntimas que acarretam. Então, eles estão dizendo exatamente isso. Quando você para e olha única e exclusivamente a sua história e não se permite ir em busca de outras histórias, quando você não compartilha e você encontra algo que aparentemente te deu um alívio, a sua tendência é repetir aquilo. E aí você só vai encontrar, olha só, os iguais, os outros egoístas. Olha, pensa numa roda de meninos fazendo uso de drogas. Todos são iguais. Olha uma roda de pessoas bebendo de uma maneira desenfreada. São iguais, iguais no pensamento, afinizam-se. Porque ali, quando eles param para conversar, eles acham, inclusive, que só eles se entendem. Porque todos mergulhados na sua própria história. E aí, eles ouvem a história do outro, mas como a história do outro parece com a dele, é fulano, é cicrano, é beltrano, que não me compreendeu, então eles se sentem falando da mesma coisa. Ali, o assunto vai ser sempre esse, né? A ambição, o ciúme, a inveja. O espírito reencarna, estão perguntando para a gente aqui, predestinado ao vício? Pois o início foi em outras encarnações. Se sim, e a criança, como lidar diante do mundo que vivemos, expostos às drogas sociais? Então, eu acho que a gente já vai responder nosso amigo aqui. O ser humano ele prefere viver ilusões. Nós somos assim. Todos nós buscamos muitas ilusões. Às vezes é muito dolorido para nós enfrentarmos a nós mesmos. O espírito que reencarna, ele vem não para sofrer. Hoje eu conversava com uma pessoa muito querida e essa pessoa definiu muito bem isso. E essa pessoa nos escuta agora, nos vê, melhor dizendo. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Dor, todo mundo vai passar. Tá? O sofrimento é a maneira como eu vou lidar com essa dor. Então, quando o espírito reencarna, sim, ele já teve contato, provavelmente, em outras existências, com substâncias que fizeram com que ele ficasse anestesiado. E na presente encarnação, essa criança, já adolescentezinho, como nós falávamos, e adulto, pode ter uma tendência a ir buscar aquilo que ele aprendeu. Está marcado lá nele, né? Por isso, nós passamos pela infância, para que nos sejamos estimulados a novos caminhos, a termos novas impressões. Lembra o sistema de recompensa que a gente aprende? A água ela é gostosa, ela é boa, que alguém nos ensinou? Olha, que vale também para as questões morais. Nós buscaremos mais e mais e mais e mais. O que nos faz ir repetidas vezes na casa espírita? Ler, ver palestras. Porque aquilo acalma a nossa alma. Sistema de recompensa. Viu como a todo momento nós estamos mergulhados em tudo isso daí, né? E aí é perguntado também, mas qual o meio de destruir o egoísmo? E aí os espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque liga a influência da matéria, do qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter sua influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Não podemos também esquecer que o egoísmo, mesmo diante do que nós falamos, ele ainda faz parte da nossa constituição animalesca. Se você colocar um pedaço de carne e tiver ali uns 3 cachorros, eles podem se engalfinhar por causa daquele pedaço de carne.
Quem for mais forte, com toda certeza, vai levar, né? É o egoísmo. É esse que nós hoje, às vezes, temos. Vou explicar melhor, tá? Por precisarmos sobreviver, nós fomos durante muito tempo, né, condicionados à ideia de pensar em nós. Nós ainda não entendíamos que o outro poderia nos ajudar, mesmo com Moisés lá atrás falando para a gente que nós tínhamos que nos respeitar. Quem falou para nós não termos medo do outro, porque o outro era meu irmão e me ajudaria, foi Jesus. Jesus quebrou a ideia daquele instinto selvagem do bicho, que nós ainda trazíamos em nós. Jesus falou: confie no outro, porque ele é teu irmão e te ajudará. Só faça ao outro aquilo que você quer, aquilo que você quer que alguém vos faça. Foi Jesus que nos ensinou isso. Então, quebrar isso no espírito que retorna com as suas dificuldades, quebrar isso no adolescente ou no adulto, o caminho será impulsioná-lo a contribuir através da caridade. Então, nos diversos trabalhos existentes de dependentes químicos, um dos melhores que tem um resultado positivo, normalmente, são dos nossos irmãos evangélicos. Porque os nossos irmãos evangélicos colocam a fé no lugar daquele vazio egóico, do egoísmo que o outro tinha. E a fé o leva a querer expandir a palavra de Jesus. Então, se vocês observarem, normalmente, quando um evangélico sai das drogas, ele fica ávido em querer pregar a palavra do Cristo. Ele fica desejoso de levar aquele bem, é a caridade. Nossos irmãos evangélicos, eles entendem isso e fazem isso dessa maneira. Nossa colega Vera Caú está falando, não deixar a criança passar pela decepção pode enfraquecer a sua capacidade de lidar com a dor posteriormente? O amor dos pais tem uma tendência a não deixar a criança passar pela decepção. Isso pode, talvez, Verinha, torná-la um pouco mais frágil, mas isso não vai ser determinante. Pode deixá-la mais frágil, mas lembra o que nós estamos falando aqui? A criança não terá só os pais a vida inteira. Ela terá outras pessoas na escola, no trabalho, as amizades, que também vão gerando nela condição dela aprender a lidar melhor com as lidas da vida e não ficar tão frágeis. E, às vezes, os pais protegeram muito. Haverá algumas dificuldades, mas não será determinante. Tá? Então, os espíritos nos mostram isso, que nós precisamos, como terapêutica, diante daqueles que passam pelas questões das viciações, das dependências químicas, despertar neles o sentimento de olhar para além, de buscar para além deles. Por isso, como citava que os evangélicos, eles têm esse olhar e eles conseguem, através do seu trabalho, essa recuperação. E nós, espíritas, qual é a caridade que nós podemos falar? Ela é feita de várias formas, tem até no Evangelho, né? Existe a caridade material, que é aquela de convidar realmente a pessoa para ir fazer, tá? E existe uma outra caridade, né? Que é nós irmos aos poucos descobrindo o que de bom aquele espírito tem e apresentando a ele mesmo a qualidade que ele pode distribuir para o mundo. Às vezes, aquele menino ou menina sabe fazer um cartaz lindo. Então, nós vamos ali incentivando a ele. Não a fazer, vai estudar, vai aprender a fazer letras, cartaz, pintura. Não é somente isso, isso também vale. Mas seria interessante nós falarmos assim: nossa, você faz cartazes tão lindos. Você poderia me fazer um cartaz para eu anunciar alguma coisa? Você poderia fazer um cartaz para nós colocarmos lá na porta de não sei algum local, etc, etc, etc. Ou seja, a gente descobre o que aquele menino ou menina tem e nós colocamos para essa pessoa. Você pode fazer isso para chegar até aquilo? Despertando, não uma autoestima, mas despertando assim, você aí dentro tem um talento e esse talento pode ser ofertado a outras pessoas. Não fique com seu talento preso só a você.
Você tem uma existência que não é só sua, visto que todos nós vivemos e reencarnamos no coletivo. Então, que você possa também trazer consigo a humildade e expor quem você é, aprendendo com o outro. É despertando nesse ser a caridade com ele mesmo, para que ele possa ser caridoso com o outro. Porque o que falta a essas pessoas é a caridade consigo mesmo. Né? E então, uma das perguntas que nós podemos fazer àqueles, né, que vivem todas essas dificuldades é: amar exige que você seja capaz de não depender das drogas. Amar exige que você não entorpeça a sua mente. Amar exige que você busque clareza mental. E para isso, o seu espírito tem que estar puro, puro dessa química. Então nós vamos despertando naquele ser o desejo dele não deixar a sua vida presa única e exclusivamente em si. Vamos despertando nele um talento que ele tenha e que ele possa ofertar. E vamos mexendo na estrutura mental dele, falando sobre o maior dos sentimentos, que é o amor. Ia falar, o amor, ele é exigente. Tanto que tem um grupo de autoajuda que é o amor exigente. O amor, ele é exigente. Ele exige que você seja capaz de cuidar de você mesmo, sem fugir, sem ficar olhando só para si. São tarefas difíceis, mas todos aqueles que se libertam, eles conseguem, de uma maneira tão bonita, seguir adiante. Se não nesta, mas talvez na erraticidade ou em outras encarnações. O nosso estudo, ele pauta-se também por um livro da codificação chamado O Céu e o Inferno. E lá no Céu e Inferno tem a história do espírito, um espírito aborrecido, chama-se Chumonet, em Bordeaux, em 1862. Chumonet diz assim, lá, quando ele é evocado: sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como posso sofrer-lhe as torturas? Pergunta inútil. Aí ele continua: compreendo, mas preciso de explicações. Aí as pessoas que o invocaram dizem: nos conte como você está. E ele se recusa. Ele insiste um pouco. E ele fala assim: isso pouco me incomoda, se o que eu tenho a dizer vai ajudar a outras pessoas. E aí os espíritos falam: será que esses tormentos que você sente, esses tormentos do inferno, não será seu egoísmo a causa do seu sofrimento? E aí ele responde: pode ser. Aos espíritos, aqueles que o invocaram, né, os médiuns, dizem para ele: vamos orar por você, vamos rezar. E ele responde: se isso ajudar, pode fazer. Não me importo, mas será que vai me ajudar? E ele segue dialogando com esse espírito, um espírito aborrecido, um espírito que não consegue sentir muita alegria, nem tristeza, apenas um grande aborrecimento por ali estar. Então, na explicação que eles nos trazem, depois eles mostram que o egoísmo nos acompanha até do outro lado da vida. Caso eu não saiba lidar com a minha própria existência. Então, eles nos mostram esse espírito, aonde eles oferecem a ele a prece, e ele diz: quiser fazer. Eu sofro tormentos. Viram a frase? Eu sofro tormentos. E aí os espíritos nos expliquem, então, isso pode ajudar a outros. Será? Veja a dificuldade da troca. E é um espírito desencarnado. Então, pense nisso. A origem dos nossos vícios
é quando nós não olhamos para além do que nos faz sofrer. Porque olhar para além do que nos faz sofrer significa que eu terei que ter responsabilidade comigo, me questionar, perguntar porquês, entender razões, discutir verdades, ir até as pessoas, me abrir, ser eu, autêntica, diante de tantos outros. Ou seja, ofertar a minha vida para eu compreender quem eu sou. Aí eu terei a clareza da mente, porque eu poderei me compreender. Com isso, pense você aí. Como eu disse no início, falávamos da dependência química que assola o mundo. Mas veja se, às vezes, você não acha que todos te ferem. Mas, às vezes, você não conversa com as pessoas. Às vezes, você se fecha em você mesmo. Às vezes, você pergunta e responde. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso. Aí está a origem do teu vício e da tua dependência. Confie em uma pessoa. Converse com a outra. Tem conversas fraternas. Tem os profissionais. Tem o amigo. Olha, eu diria até que tem um desconhecido para a gente conversar. Tem Deus, um encontro maior, né? Faça isso, faça isso. E nós temos o projeto Voltei, lá no Instituto Altivo Panfiro, que em breve, muito em breve, quando todo esse momento da pandemia passar, nós estaremos lá com as nossas portas abertas. Nossa companheira Cláudia, que nos escuta, até ela pode dizer como é que nós estamos, né, em relação ao projeto Voltei. O estudo de dependência e compulsões, que vamos sempre estar trazendo esses detalhes. E a nossa mensagem aqui hoje era essa. Liberte-se. Não se prenda a prazeres que dure só o tempo de tê-los. Patrícia, isso, Patrícia. Autoconhecimento é a chave. Né? Não se prenda a prazeres que e nós, no próximo mês, nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos esperar vocês aqui. Na quarta-feira, na segunda quarta-feira do mês de junho, né? Nós vamos estar com o tema O Espírito do Dependente Químico e as repercussões na reencarnação. Isso vai ser no próximo mês. Mas fique com a mensagem que nós passamos hoje. Autoconhecimento. Fica com o que nós pensamos aqui. Não fique olhando, pensando no seu sofrimento. Compartilhe. Compartilhe. E você vai ver como que esse peso, tá, ficará bem mais aliviado. Para isso, Deus nos dotou dessa capacidade de compreensão um do outro. É muita felicidade.